Preciso de espaço para encontrar meu verdadeiro eu, Jacob. Meu nome é Jacob. Tenho 47 anos e administro uma pequena empresa de serviços elétricos em Spokane, Washington. Sou casado com Olivia há 17 anos. Quando ela disse essas palavras, 3 semanas atrás, senti um frio na espinha. Não raiva, apenas conhecimento. Ela vinha agindo diferente há meses. Começou com as aulas de yoga, depois com os retiros de meditação, e então com essa conselheira espiritual chamada Fênix, que falou no centro comunitário sobre o despertar do seu eu autêntico. Olivia voltou daquela reunião com os olhos brilhando de um jeito que eu não via desde a nossa lua de mel. Ele entende das coisas, Jacob, sobre o universo, sobre energia. Assenti e continuei comendo meu jantar. Bolo de carne com batatas. A mesma coisa que eu fazia às quintas-feiras há 15 anos. Talvez isso fosse parte do problema. Fênix tinha longos cabelos grisalhos e usava camisas brancas esvoaçantes. Dirigia uma Kombi Volkswagen surrada com cristais pendurados no retrovisor. Eu o conheci uma vez quando fui buscar Olivia em uma sessão. Seu aperto de mão era fraco. Seus olhos nunca encontraram os meus. Ele me chamou de irmão e perguntou se eu estava alinhado com meus chakras. Eu disse a ele que estava alinhado com a prestação da minha hipoteca. Olivia parou de rir das minhas piadas depois disso. O retiro espiritual deveria durar 5 dias nas montanhas perto de Coeur d'Alene, um lugar chamado Harmony Springs, onde as pessoas iam para se desconectar dos apegos materiais e se reconectar com a consciência universal. Custou $800. Assinei o cheque sem reclamar. Casamento é apoiar os sonhos um do outro, mesmo quando esses sonhos envolvem sentar em círculos e cantar. Ela levou pouca bagagem, apenas algumas roupas e seu diário. Deixou a aliança no balcão da cozinha. É muito pesada, explicou. A Fênix diz que joias de metal bloqueiam a energia espiritual. Peguei o anel depois que ela foi embora. Uma aliança de ouro simples. Eu tinha economizado 3 meses para comprá-lo. Tínhamos 26 anos e estávamos completamente apaixonados. Ela chorou quando a pedi em casamento porque achou que era a coisa mais linda que já tinha visto. Nos 2 primeiros dias do retiro, ela enviou mensagens curtas. Lindo aqui. Aprendendo tanto. Amo você. Coisas comuns. Depois, nada por 24 horas. Quando a próxima mensagem chegou, a sensação foi diferente. Encontrei clareza. Ligaremos em breve. Isso foi na terça-feira. Quarta-feira chegou e passou. Quinta-feira também. Na sexta-feira à tarde, eu estava checando meu celular a cada 10 minutos, sem me preocupar com a segurança dela, mas com outra coisa completamente diferente. A mensagem chegou na sexta-feira à noite, enquanto eu trocava um disjuntor na casa dos Henderson. A senhora Henderson estava fazendo café e falando sobre os netos quando meu telefone vibrou. Jacob, descobri meu verdadeiro caminho. Estou com alguém que valoriza minha alma. Fênix e eu estamos viajando para a Califórnia para começar do zero. Transferi nossas economias para minha conta pessoal para financiar nossa nova vida juntos. Não se trata de magoar você. Trata-se de honrar meu eu autêntico. Espero que um dia você entenda. Não voltarei para casa. Li 2 vezes, depois uma terceira. A senhora Henderson perguntou se eu estava bem. Contei a ela que o disjuntor estava consertado e arrumei minhas ferramentas. Dirigindo para casa, me senti estranhamente calmo, como quando você está pescando e sente o primeiro puxão na linha. Você não puxa a vara. Você espera. Você deixa que eles puxem mais linha até ter certeza de que estão fisgados. Ótimo. Em casa, abri meu laptop e verifiquei nossa conta poupança conjunta. Vazia. $53.000. Desaparecidos. Transferido ontem às 14 horas para a conta pessoal dela no Cascadia Regional Bank. Servi uma cerveja e sentei no deck dos fundos. Tínhamos construído este lugar juntos, escolhido cada tábua, cada prego. O deck dava para um pequeno jardim onde Olivia costumava cultivar tomates. Ela havia desistido da jardinagem há 2 anos.
Disse que parecia muito pé no chão. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem dela. Sei que você provavelmente está verificando a conta. Preciso deste dinheiro para recomeçar. Você tem o seu negócio. Você vai ficar bem. Por favor, não complique as coisas. Respondi, certo. Sua alma precisa ser cuidada. Ela respondeu imediatamente. Obrigada pela compreensão. Desliguei o telefone e terminei minha cerveja. 17 anos. Tínhamos superado a morte do meu pai, o câncer da mãe dela, 3 abortos espontâneos que partiram nossos corações. Construímos algo juntos, uma vida, um futuro. Ela jogou tudo fora por um homem que cheirava patchouli e falava sobre energia cósmica. Mas aqui está a questão de ser eletricista: você aprende a pensar sistematicamente. Quando algo não está funcionando, você não fica simplesmente ligando interruptores aleatoriamente. Você rastreia o circuito. Você encontra o problema. Você o conserta corretamente. Entrei e peguei meu arquivo. Comecei a examinar nossos registros financeiros, extratos bancários, contas de investimentos, apólices de seguro. As contas comerciais às quais ela nunca prestara atenção porque a energia do dinheiro a incomodava. O que ela não sabia era que eu vinha planejando nosso futuro de maneiras que ela nunca imaginara, vinha fazendo isso há anos, em silêncio, com cuidado. Do mesmo jeito que você passa fios elétricos pelas paredes onde ninguém consegue ver até que você ligue o interruptor. Ela achou que tinha me limpado. Achou que tinha me deixado sem nada além de uma casa vazia e sentimentos feridos. Mas Olivia nunca entendeu a diferença entre o que é visível e o que realmente alimenta o sistema. Abri outra cerveja e continuei lendo os arquivos. À meia-noite, eu tinha uma ideia clara de onde estávamos e, mais importante, de onde ela estaria na segunda-feira de manhã, quando tentasse acessar o dinheiro. Meu celular estava silencioso. Sem mais mensagens. Ela provavelmente estava comemorando com Fênix em algum lugar, planejando a nova vida deles com o meu dinheiro, falando sobre karma e justiça cósmica, e como o universo estava recompensando a coragem dela em seguir sua verdade. Que eles comemorassem. Que eles fizessem planos. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar as pessoas pensarem que ganharam até tentarem gastar o que roubaram. Acordei no sábado de manhã em silêncio. Nada de café sendo preparado, nada de rádio NPR tocando baixinho na cozinha. Nada de Olivia cantarolando enquanto se preparava para a aula de yoga do fim de semana. Apenas uma casa vazia e a luz da manhã entrando pelas janelas que escolhemos juntas na Home Depot 6 anos atrás. Fiz café e torrada, sentei-me à mesa da cozinha onde compartilhamos 17 anos de conversas no café da manhã, onde ela me contou sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças de ter filhos um dia, onde compartilhei meus planos de expandir o negócio, talvez comprar aquele terreno em Riverside onde poderíamos construir a casa dos nossos sonhos. Tudo isso parecia pertencer a pessoas diferentes agora. Meu telefone estava silencioso no balcão, nenhuma mensagem de bom dia, nenhuma ligação para me informar, nada. Ela me apagou tão completamente quanto esvaziou nossa conta poupança. Conheci Olivia em um café no centro da cidade em 2007. Ela tinha 26 anos, trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico e fazia aulas noturnas de psicologia. Eu tinha 28 anos e tinha acabado de abrir meu próprio negócio de eletricidade depois de trabalhar 5 anos na Northville Electric. Ela estava lendo um livro sobre interpretação de sonhos quando perguntei se o assento à sua frente estava ocupado. Depende, ela respondeu, erguendo os olhos verdes que me fizeram esquecer o que eu ia pedir. Você acredita que sonhos significam alguma coisa? Eu disse a ela que acreditava no que eu conseguia conectar e fazer funcionar. Ela riu e disse que era uma sinceridade refrescante. Conversamos por 3 horas. Ela pagou o próprio café. Eu respeitei isso. Aqueles primeiros anos foram bons. Simples. Alugamos um pequeno apartamento na Zona Norte. Ela terminou a escola e conseguiu um emprego aconselhando adolescentes em um centro comunitário. Eu desenvolvi o negócio lentamente, com cuidado. Economizamos dinheiro. Conversamos sobre comprar uma casa, começar uma família,
Pessoas comuns fazendo coisas comuns. Os abortos espontâneos começaram no 4º ano. 3 deles em 2 anos. Cada um a atingiu com mais força do que o anterior. Ela começou a ler sobre cura alternativa, acupuntura, remédios herbais, trabalho energético. Eu a apoiei porque é isso que você faz quando alguém que você ama está sofrendo. Mas algo mudou depois do 3º aborto espontâneo. Ela parou de falar sobre tentar de novo. Começou a falar sobre deveria ser e o universo tem outros planos. Começou a passar mais tempo sozinha. Mais tempo questionando tudo. Compramos a casa mesmo assim. Um modesto rancho de 3 quartos com boa estrutura e um quintal grande. Eu mesma fiz a maior parte da reforma. Nova fiação, encanamento atualizado, pisos reformados. Olivia escolheu as cores da tinta e os móveis. Plantamos o jardim juntas naquela primeira primavera. Por um tempo, reencontramos nosso ritmo. Mas o quarto vazio continuou vazio, e algo oco se instalou entre nós, sobre o qual nenhuma de nós falava. A busca espiritual começou gradualmente. Um livro aqui, um workshop de fim de semana ali. Imaginei que era a maneira dela de processar o luto, melhor do que beber, tomar remédios ou os casos extraconjugais que algumas das esposas dos meus amigos tiveram depois de suas próprias decepções. Fênix apareceu na vida dela 8 meses atrás. Ela voltou para casa daquela primeira palestra no centro comunitário radiante de entusiasmo. Disse que ele tinha falado diretamente à alma dela. Disse que entendia coisas sobre a vida que a maioria das pessoas não conseguia ver. Perguntei que tipo de coisas. Ela disse que era difícil explicar para alguém que não era espiritualmente desperto. Isso doeu um pouco, mas deixei passar. As sessões começaram semanalmente, depois 2 vezes por semana. Fênix oferecia consultas particulares e orientação espiritual individual por $200 a hora. Paguei sem reclamar porque Olivia parecia feliz pela primeira vez em anos. Mas ela estava mudando. Começou a comer apenas alimentos orgânicos, parou de usar maquiagem, largou o emprego no centro comunitário porque trabalhar com almas presas estava drenando sua energia. Eu compensava a falta de dinheiro. Fiz bicos. Os negócios iam bem. Tínhamos condições de pagar. Ela parou de cozinhar. Disse que a energia necessária para preparar pratos de carne era pesada demais para o seu espírito. Começou a meditar por horas a fio. Às vezes, eu chegava em casa e a encontrava sentada no quarto com velas acesas, olhos fechados, completamente inalcançável. A intimidade física desapareceu completamente há 6 meses. Ela disse que a energia sexual era muito terrena para onde ela estava em sua jornada espiritual. Disse que Fênix ajudou a entender que a maioria dos casamentos se baseava no apego ao ego, e não na conexão com a alma. Comecei a dormir no quarto de hóspedes, dizendo a mim mesma que era temporário, que ela superaria o que estivesse passando e que encontraríamos o caminho de volta um para o outro. Em vez disso, ela se distanciou ainda mais, parou de perguntar sobre meu trabalho, parou de compartilhar refeições. Nos tornamos colegas de quarto que, por acaso, eram casadas, estranhas educadas dividindo espaço e contas. O retiro deveria ser o passo final em seu desenvolvimento espiritual. Fênix havia selecionado pessoalmente um pequeno grupo de seus alunos mais avançados para um trabalho intensivo, uma oportunidade de se livrar de crenças limitantes e abraçar sua verdadeira natureza. Eu a levei ao ponto de encontro no centro da cidade. Fênix estava colocando as pessoas em uma van alugada. Quando apertei sua mão para me despedir, ele a segurou por muito tempo e disse que eu era bem-vinda a me juntar a ele se algum dia me sentisse pronta para me livrar do apego à consciência material. Eu disse a ele que estava apegada à prestação da minha hipoteca e ao seguro do meu caminhão. Ele sorriu como se eu tivesse provado seu ponto sobre minhas limitações espirituais. Ao ver aquela van se afastar, senti algo definitivo, como se estivesse vendo a última parte da minha esposa desaparecer na ideia de outra pessoa sobre quem ela deveria ser. Agora, sentado na cozinha, com a mensagem de despedida dela ainda brilhando na tela do meu celular, percebi que estava me preparando para aquele momento há mais tempo do que admitia. As contas separadas que abri,
os ativos da empresa que reestruturei discretamente, as apólices de seguro e os investimentos que ela nunca conhecera porque o planejamento financeiro a entediava. Tudo isso fora instinto. O mesmo instinto que faz você verificar a fiação 2 vezes antes de acionar um disjuntor. O mesmo instinto que faz você manter ferramentas de reserva na caminhonete. Eu a amava, ainda a amava de uma forma fragmentada. Mas eu também já previa isso há meses e me preparei de acordo. Amor é confiança, mas confiança não significa ser idiota. A manhã de domingo me atingiu de forma diferente. Nenhum sino da igreja de São Patrício, no fim da rua. Olivia sempre amou aqueles sinos. Dizia que eles eram espiritualmente aterradores. Eu costumava brincar que qualquer coisa poderia ser espiritualmente aterradora se você desse o significado certo a ela. Ela parou de achar isso engraçado há cerca de 6 meses. Fiz um café da manhã completo. Ovos, bacon, batatas fritas, torrada. O tipo de refeição que Olivia tinha parado de comer porque produtos de origem animal carregavam energia negativa. Comi cada mordida e gostei. A primeira vez que a comida tinha um gosto bom em meses. Meu telefone ficou silencioso. Onde quer que ela estivesse com Fênix, eles provavelmente estavam planejando sua nova vida na Califórnia. Talvez discutindo quais chakras eram mais importantes para a abundância financeira. Talvez Fênix estivesse explicando como o universo havia fornecido a eles exatamente os recursos de que precisavam para seguir seu caminho destinado. Terminei o café da manhã e andei pela casa. Olhei para ela de verdade. 17 anos de decisões compartilhadas em todos os cômodos. O sofá pelo qual discutimos por 3 semanas antes de comprar. A mesa de jantar que a mãe dela nos deu de presente de casamento. O quarto principal onde nos esforçamos tanto para criar uma vida juntos. No armário, ela havia deixado para trás a maioria das roupas antigas. Os trajes profissionais do trabalho como conselheira. Os vestidos que ela costumava usar em encontros românticos. Os jeans e suéteres que a faziam parecer a mulher por quem eu me apaixonara. Ela levará apenas as saias esvoaçantes e as túnicas de algodão que Fênix aprovava. O traje de sua nova identidade. Sua caixa de joias estava aberta e quase vazia. Ela havia deixado o colar que eu lhe dera no nosso 10º aniversário. Os brincos da nossa lua de mel em Seattle. Até a pulseira de pérolas da avó. Apego material demais para sua jornada espiritual, aparentemente. Eu me vi em meu escritório em casa, olhando para os documentos financeiros que eu havia espalhado sobre a mesa na noite anterior. Tudo estava lá, em preto e branco. A abrangência completa do que ela pensava ter levado e do que ela realmente havia acessado. A conta poupança conjunta que ela havia esvaziado continha $53.000, uma quantia significativa, especialmente para alguém que havia passado o último ano vivendo no que ela chamava de simplicidade grata enquanto eu pagava todas as contas. Para ela, provavelmente parecia dinheiro suficiente para recomeçar em qualquer lugar. O que ela não entendia era como o dinheiro realmente funcionava, como os ativos podiam ser estruturados. Como alguém com 17 anos de experiência empresarial poderia organizar suas finanças de forma diferente de alguém que achava que orçamentos eram restritivos à energia criativa? As contas comerciais sobre as quais ela nunca havia perguntado continham outros $120.000. A carteira de investimentos que eu havia construído enquanto ela descobria seu caminho espiritual continha quase $200.000. A apólice de seguro de vida com valor em dinheiro, as contas de aposentadoria, os equipamentos e ferramentas que representavam os verdadeiros ativos do meu negócio. Ela pegou nosso troco e pensou que tinha assaltado o banco. Mas havia algo mais que ela não sabia sobre o dinheiro que havia transferido. Algo que ficaria claro na segunda-feira de manhã, quando ela tentasse gastá-lo. Eu esperava essa mudança há semanas, talvez meses. Chame isso de intuição. Chame isso de ler os sinais. Quando sua esposa começa a falar em se livrar de apegos materiais enquanto abre secretamente a própria conta bancária, você começa a tomar precauções. A conta poupança conjunta havia sido reestruturada há 3 meses. Não fechada, não esvaziada, reestruturada.
O que parecia dinheiro acessível para alguém que nunca prestava atenção aos dados bancários era, na verdade, algo bem diferente para alguém que entendia como os instrumentos financeiros funcionavam. Ela podia transferir o dinheiro, essa parte era bastante simples, mas acessá-lo, gastá-lo, era aí que as coisas se complicavam. Trabalhei com meu advogado, Timothy, e meu contador, Gerald, para criar o que eles chamavam de estrutura de segurança. Nada ilegal, nada que violasse qualquer acordo, apenas um planejamento financeiro cuidadoso que protegesse os ativos de decisões impulsivas durante o que todos nós reconhecíamos como um período emocionalmente instável no meu casamento. O dinheiro que ela havia movimentado era real, mas também estava vinculado a instrumentos que exigiam dupla autorização para saque, certificados com períodos de carência, contas que acionavam retenções automáticas quando grandes transferências ocorriam sem a devida documentação. Ela achou que tinha pegado dinheiro. O que ela, na verdade, pegou foram algemas financeiras. No domingo à noite, meu telefone finalmente vibrou. Outra mensagem dela. Jacob, Fênix diz que devemos ter total transparência nessa transição. Quero que você saiba que vamos para a Califórnia amanhã. Há uma comunidade espiritual perto de Big Sur que lhe ofereceu uma posição de professor. Vamos construir algo lindo juntos. Espero que você encontre paz com isso. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Ela estava me dizendo que eles iriam embora na segunda-feira, o mesmo dia em que ela descobriria o que realmente havia tirado da nossa conta. Respondi: boa viagem. Espero que você encontre o que procura. Ela respondeu imediatamente: obrigada por ser tão compreensiva. Eu sabia que sua alma era mais evoluída do que você deixava transparecer. Minha alma? Certo. Na segunda-feira de manhã, acordei cedo e fui trabalhar como qualquer outro dia. Tinha 3 orçamentos agendados e uma reforma de painel na casa dos Morrison em South Hill. Trabalho normal para uma segunda-feira normal. O tipo de renda estável e previsível que me permitiu economizar dinheiro enquanto minha esposa buscava um significado cósmico. Às 10 horas, meu telefone tocou, número desconhecido de Idaho. Jacob, sou eu. A voz de Olivia, tensa de pânico. Há um problema com a conta bancária. Eu estava instalando caixas de saída na cozinha do Morrison. Continuei trabalhando enquanto falava. Que tipo de problema? O dinheiro está lá, mas eles não me deixam sacar. Estão dizendo que há algum tipo de retenção na conta, que preciso de autorização adicional. Não entendo. Desencapei o fio e conectei-o à tomada. Movimentos cuidadosos e precisos. Você falou com o gerente? Sim. Disseram que a conta tem algum tipo de recurso de segurança que exige dupla assinatura para saques grandes. Mas, Jacob, você me deu acesso a esta conta. Temos acesso conjunto há 17 anos à conta corrente poupança. Claro, mas você transferiu da conta vinculada a investimentos. Regras diferentes. Silêncio do outro lado da linha. Então, qual conta vinculada a investimentos? Aquela para a qual transferi nossas economias no mês passado. Taxa de juros melhor. Deveria ter mencionado, eu acho. Mais silêncio. Quando ela falou novamente, sua voz estava diferente. Mais firme. Jacob, precisamos desse dinheiro. Fênix tem compromissos. Já combinamos. Testei a tomada com meu testador de voltagem. Conexão perfeita. Tenho certeza de que você pode resolver alguma coisa com o banco. Pode levar alguns dias para processar a papelada. Alguns dias? Jacob, devemos partir hoje. Já fizemos o check-out do hotel. Tudo o que temos está na van do Fênix. Essa é uma situação difícil, Liv. Talvez Fênix possa usar suas conexões cósmicas para resolver isso. A linha caiu, mas eu sabia que ela ligaria de volta. Eles sempre ligam quando a realidade começa a custar mais do que o orçamento. Ela ligou de volta 2 horas depois. Eu estava terminando a instalação da tomada quando meu telefone tocou. Desta vez, reconheci o número. Jacob, você precisa me ajudar a consertar isso. Limpei as mãos na minha camisa de trabalho e saí.
A família Morrison estava lá dentro, e aquela não era uma conversa para outras pessoas ouvirem. O que exatamente precisa ser consertado, Liv? Não brinque comigo. Você sabe exatamente do que estou falando. Preciso ter acesso a esse dinheiro hoje. Eu te disse, pode ser que precise de alguma papelada. Pare. A voz dela cortou a linha com a voz cortante o suficiente para fazer sangue. Falei com o Fênix. Ele disse, esse tipo de coisa não acontece por acaso. Ele disse, você está tentando me controlar por meio de manipulação financeira. Encostei-me na minha caminhonete e observei o trânsito descendo a colina. Pessoas normais dirigindo para empregos normais, lidando com problemas normais. Fênix diz um monte de coisas. Isso não tem graça, Jacob. Temos passagens aéreas para a Califórnia. Temos entradas para um apartamento. Fênix já se comprometeu a dar aulas no centro espiritual. As pessoas estão contando conosco. Parece que Fênix deveria ter verificado os dados bancários antes de assumir todos esses compromissos. O silêncio se instalou entre nós. Quando ela voltou a falar, sua voz havia mudado. Desapareceu qualquer pretensão de iluminação espiritual ou compreensão cósmica. O que transpareceu foi pura raiva. Você fez isso de propósito. Reestruturei nossa conta poupança para obter melhores retornos. Isso se chama planejamento financeiro. Você a reestruturou para me prender. Reestruturei porque minha esposa estava agindo de forma errática e eu queria proteger nossos bens. Acontece que eu estava certo em me preocupar. Nossos bens? Você quer dizer os seus bens, certo? É disso que se trata. Você quer me punir por escolher a felicidade em vez da sua vida chata e mesquinha. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não dor, algo mais forte. Minha vida chata pagou pelo seu despertar espiritual. Cada sessão com Fênix, cada retiro, cada refeição orgânica que você insistiu enquanto se recusava a contribuir financeiramente porque o trabalho era muito desgastante para sua alma delicada. Eu estava passando por uma transformação espiritual. Você estava tendo um caso e planejando roubar meu dinheiro. Outro longo silêncio. Quando ela falou, a máscara havia sumido completamente. Tudo bem. Você quer ser feio sobre isso? Vamos ser feios. Vou contratar um advogado. Vou ficar com metade de tudo que você tem. A casa, o negócio, tudo. Fênix diz que tem o direito a uma indenização por sofrimento emocional. Fênix diz muitas coisas, mas Fênix não é advogado. Não, mas posso contratar um. Posso tornar isso muito caro para você, Jacob. Muito público, muito confuso. Observei um falcão sobrevoar as árvores do outro lado da rua, paciente, metódico, esperando o momento certo para atacar. Você poderia tentar isso, eu disse. Mas talvez seja melhor pensar bem antes. O que isso quer dizer? Significa que você está desempregada há 8 meses. Você não tem renda, nenhuma conta poupança a qual eu não tenho acesso e nenhum histórico de crédito diferente do meu. Você está falida, Liv, completamente falida. E seu guru espiritual não me parece o tipo de homem que fica por perto quando o dinheiro acaba. Eu ouvia vozes ao fundo. Fênix, pelo som, agitada, perguntando o que estava acontecendo. Você está errada, disse ela. Mas havia incerteza em sua voz agora. Fênix me ama. Isso é mais do que dinheiro. Então ele não se importará de esperar alguns dias enquanto você resolve as questões bancárias. Mais vozes ao fundo, discussões. O tom de Fênix ficando mais áspero. Preciso desse dinheiro hoje, Jacob. Por favor, estou implorando. Implorando a mulher que me chamou de espiritualmente ignorante. A mulher que jogou fora 17 anos de casamento por um homem que cheirava incenso e ganhava a vida convencendo pessoas solitárias de que elas eram especiais. Não sei o que te dizer, Liv. Bancos têm procedimentos, protocolos de segurança. Talvez se você tivesse conversado sobre isso comigo antes de esvaziar nossa conta, poderíamos ter dado um jeito. Conversado? Você teria tentado me impedir. Eu teria tentado.
Porque o que você está fazendo é loucura. Silêncio. Então estarei em casa hoje à noite. Precisamos conversar cara a cara. Você disse que não voltaria para casa. Disse que tinha encontrado seu verdadeiro caminho. Os planos mudam. A linha ficou muda. Terminei o serviço na casa dos Morrison e fui para casa. O carro de Olivia já estava na garagem. O velho Honda que ela comprara usado 5 anos antes. Um meio de transporte confiável que a levava a aulas de yoga e workshops espirituais. O tipo de decisão prática que ela costumava tomar antes de Fênix a convencer de que o apego aos resultados era espiritualmente limitante. Lá dentro, ela estava sentada à mesa da cozinha com papéis espalhados à sua frente, extratos bancários, informações de conta, os mesmos documentos que eu havia revisado o fim de semana inteiro. Ela parecia diferente, mais velha de alguma forma. Suas roupas espirituais esvoaçantes pareciam enrugadas e cansadas. A expressão serena que ela exibia há meses desaparecera, substituída por algo mais firme e familiar, o rosto da mulher com quem me casei antes de ela decidir que era evoluída demais para a vida cotidiana. Onde fica Fênix? Perguntei. Esperando no hotel para fazermos o check-in. Hospedagem cara em hotéis. Ela gesticulou para os papéis. Me explica isso, Jacob. Tudo. Sem joguinhos, sem linguagem técnica. Só me conta o que você fez. Sentei-me à sua frente, à mesa onde havíamos compartilhado 17 anos de refeições, conversas e planos para o futuro. A mesma mesa onde ela me contou sobre seu despertar espiritual, onde explicou por que precisava de espaço para se encontrar. Transferi nossas economias para uma conta estruturada que rende juros melhores, mas exige dupla autorização para saques grandes. Quando? 3 meses atrás. Por que você não me contou? Você disse que planejamento financeiro era materialista demais para sua jornada espiritual. Disse que discussões sobre dinheiro diminuíam sua vibração energética. Seu maxilar se contraiu. Isso não é uma resposta. É exatamente uma resposta. Por 8 meses, você se recusou a discutir qualquer coisa prática. Contas, orçamentos, planejamento futuro. Você disse que era tudo apego motivado pelo ego, então eu mesma cuidei disso. Ela olhou fixamente para os papéis, números e termos que provavelmente não faziam sentido para alguém que passará o último ano acreditando que o universo lhe daria tudo o que precisasse. Quanto tem nas outras contas, nas contas da empresa? Por quê? Por que preciso saber com o que estamos lidando? Não estamos lidando com nada, Liv. Não existe nós. Você foi embora. Você pegou o nome de outra pessoa. Você roubou nossas economias para financiar sua nova vida. Terminamos. Eu cometi um erro. Você fez uma escolha. Uma série de escolhas. Todas ruins. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais grave. Fênix diz que a situação financeira é temporária. Que o universo está testando nosso comprometimento um com o outro. O universo não tem conta corrente, Liv. Fênix tem. E aposto que a dele está tão vazia quanto a sua. Isso não é verdade. Então por que ele precisa do nosso dinheiro para ir para a Califórnia? Ela não tinha uma resposta para isso. Olha, eu disse, o que vai acontecer é o seguinte. Você pode pedir o divórcio se quiser. Você tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, a casa, minha parte no capital da empresa, as contas de aposentadoria. Levará meses para resolver tudo, e você precisará de um advogado que não pode pagar, mas esses são seus direitos. O rosto dela se iluminou levemente. Ok, então podemos resolver alguma coisa. Ou, continuei, você pode sair impune agora mesmo, hoje mesmo. Sem advogados, sem datas para audiência, sem processos públicos complicados. Basta assinar um acordo de separação simples que nos permita seguir em frente. Que tipo de acordo de separação? Tirei um documento dobrado do bolso do paletó e o coloquei sobre a mesa entre nós, um documento que dá $10.000 em dinheiro e libera todos os direitos sobre os bens do casal.
Ela encarou o papel como se fosse uma cobra. $10.000 por 17 anos de casamento. É mais do que você tinha hoje de manhã, e é o suficiente para te levar para a Califórnia, se é isso mesmo que você quer. Ela pegou o acordo e começou a ler. Observei sua expressão mudar enquanto ela analisava a linguagem jurídica. Timothy havia escrito com clareza. Sem truques, sem cláusulas ocultas, apenas uma compra direta que encerraria nosso casamento de forma limpa. Isso é um insulto, disse ela finalmente. Isso é prático. É pegar ou largar, mas decida agora, porque se você sair desta mesa sem assinar o papel, vou ligar para o meu advogado amanhã de manhã, e faremos isso da maneira mais difícil. Ela leu o acordo mais 3 vezes. Eu havia calculando, ponderando opções que não entendia completamente, 17 anos de casamento com um homem que sempre lidara com as complicadas decisões financeiras. Ela sabia como equilibrar um talão de cheques e pagar as contas mensais. Não fazia ideia de como funcionavam os processos de divórcio ou quanto custavam. Preciso ligar para Fênix, disse ela finalmente. Claro, fique à vontade. Ela saiu com o celular. Pela janela da cozinha, eu a observava andar de um lado para o outro no quintal enquanto falava. Sua mão livre gesticulava descontroladamente. Mesmo de dentro, eu percebia que a conversa não estava indo bem. 20 minutos depois, ela voltou para dentro. Seu rosto estava pálido. O que Fênix sugeriu? Perguntei. Ela sentou-se com força na cadeira. Ele disse que eu deveria lutar pelo que é meu por direito. Esses $10.000 são um insulto ao meu valor como ser espiritual. Aham. E Fênix está se oferecendo para pagar os honorários advocatícios enquanto você luta pelo seu valor espiritual. Silêncio. Achei que não. Onde Fênix está agora, Liv? No hotel. Ele está dando uns telefonemas. Tentando reorganizar nossos planos de viagem. Dando telefonemas. Certo. Deixe-me adivinhar. O centro espiritual na Califórnia está subitamente menos entusiasmado com a posição dele como professor, agora que o financiamento não foi aprovado. Ela olhou para as mãos. A confiança que ela irradiava há meses estava evaporando em tempo real, é só um atraso. Essas coisas levam tempo para serem coordenadas. Essas coisas exigem dinheiro para serem coordenadas. Fênix imaginou que receberia uma doação de $53.000 para sua missão espiritual. Agora, ele está pensando em gastar seu próprio dinheiro para ir para a Califórnia, supondo que tem algum. Ele não é assim. Ele é exatamente assim. Você acha que é a primeira mulher solitária que ele convenceu a financiar seu estilo de vida? Ela levantou a cabeça bruscamente. Eu não estava sozinha. Você estava infeliz. Nós dois estávamos. Depois dos abortos espontâneos, depois que tudo desmoronou entre nós, você estava perdida e sofrendo. E ele viu um alvo fácil. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Não as lágrimas espirituais purificadoras sobre as quais ela falará durante sua transformação. Lágrimas de raiva, lágrimas de frustração, as lágrimas de alguém que percebe que foi enganado. Você não entende o que eu tenho passado. Eu entendo exatamente o que você tem passado. Eu vi acontecer. Vi você desaparecer um pouco mais a cada dia. Eu só pensei que você encontraria o caminho de volta eventualmente. Eu precisava de algo mais do que isso. Ela gesticulou ao redor da cozinha. Mais do que rotina, contas e as mesmas conversas todas as noites. Eu precisava me sentir viva novamente. Então, você decidiu se sentir viva com o dinheiro de outra pessoa. Não era sobre o dinheiro. Então por que você pegou? Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Fênix disse que o universo estava nos dando o que precisávamos para recomeçar. Que pegar o dinheiro fazia parte do meu crescimento espiritual. Que eu estava me libertando do apego a velhos padrões. Fênix disse. Jesus Cristo, Liv, você ainda tem algum pensamento que não seja dele? Não fale assim comigo. Tipo o quê?
Tipo alguém que está vendo a esposa ser enganada por um homem que dirige uma van de 20 anos e cobra US$ 200 por hora para dizer às pessoas que elas são especiais. Ela se levantou da mesa. Vou voltar para o hotel. Preciso de um tempo para pensar. Leve o tempo que precisar, mas essa oferta expira à meia-noite de hoje. Depois disso, faremos isso por meio de advogados. Ela caminhou em direção à porta da frente e parou. Jacob. Sim. Você acha que tem como resolvermos isso entre nós? Quer dizer, sem advogados, sem acordos ou nada disso. Por um momento, ela pareceu a mulher com quem eu havia me casado. Incerta, vulnerável, pedindo ajuda em vez de exigir justiça cósmica. Não sei, Liv. Você quer resolver isso? Eu também não sei. Tudo está tão complicado agora. Só é complicado porque você complicou. Quer saber o que é simples? Volte para casa. Fique em casa. Nós resolveremos o resto. Ela balançou a cabeça. Não posso simplesmente fingir que nada disso aconteceu. Não estou pedindo para você fingir. Estou pedindo para você escolher. Não é tão simples assim. É. Todo o resto é só barulho. Ela foi embora sem assinar o contrato. Ouvi o carro dela ligar e ir embora. A casa parecia vazia novamente, mas diferente desta vez. Não abandonada, apenas silenciosa. Preparei o jantar e comi sozinha. Frango grelhado com legumes. O tipo de refeição balanceada que eu costumava cozinhar quando estávamos tentando engravidar, e Olivia estava focada na nutrição em vez da energia cósmica. O sabor era bom. Comida de verdade preparada com simplicidade. Às 21 horas, meu telefone tocou. Olivia de novo. Jacob, sou eu. Estou no hotel. Fênix foi embora. Larguei meu livro e fui até a janela da cozinha. Foi embora para onde? Acabou de sair. Ele disse que precisava voltar para Seattle, algo sobre uma emergência familiar. Levou a van e todas as suas coisas. Quando ele volta? Não volta. Ele disse que a energia em torno da nossa situação havia se tornado tóxica demais para o trabalho espiritual dele. Que ele precisava proteger sua vibração de influências negativas. Sua vibração. Quase ri. Quase. Deixa eu adivinhar. Ele não deixou dinheiro para pagar a sua conta do hotel. Silêncio. Liv. O quarto foi pago hoje à noite. Ele disse que transferiria dinheiro para minha conta para despesas, mas não transferiu. Não. Mais silêncio. Lá fora, a rua estava silenciosa. Pessoas normais em suas casas normais lidando com problemas normais. Problemas conjugais, preocupações financeiras e todas as dificuldades comuns de construir uma vida com outra pessoa. O que você quer que eu faça? Perguntei. Você poderia vir me buscar? Não tenho dinheiro para gasolina. Gastei meu último dinheiro com comida hoje. E seus cartões de crédito? Eles estão no limite. Usei-os para pagar as sessões espirituais e as taxas de retiro, e... Sua voz sumiu. E o que? Fênix precisou de dinheiro para o conserto da van no mês passado e para o aluguel. Ele disse que, assim que chegássemos à Califórnia e ele começasse a dar aulas, me pagaria de volta. Claro que sim. Em qual hotel você está? The Comfort On Division, quarto 237. Chego em 20 minutos. Encontrei-a sentada no estacionamento do hotel, ao lado do seu Honda, com duas malas pequenas e uma caixa de papelão. O guarda-roupa espiritual que Fênix havia provado, os livros sobre chakras e cura energética, os diários onde ela documentava sua transformação de mulher prática em buscadora cósmica. Ela parecia pequena, sentada ali, derrotada, sem iluminação ou despertar, nem nada do que Fênix a convencera de que ela estava se tornando, apenas cansada, quebrada e sozinha. Abri o porta-malas e carreguei suas coisas sem dizer nada. Ela sentou no banco do passageiro e afivelou o cinto de segurança. Obrigada, disse ela baixinho. De nada. Voltamos para casa em silêncio.
No sinal vermelho, eu podia vê-la chorando baixinho, olhando pela janela para a cidade onde construímos nossa vida. Os lugares que costumávamos frequentar juntos, os restaurantes onde celebrávamos aniversários, as ruas por onde andávamos quando éramos jovens e completamente apaixonados. Em casa, ela carregou as malas para o quarto de hóspedes. Eu estava lendo na sala quando ela voltou para o andar de baixo. Jacob, me desculpe por tudo isso. Sei que isso não resolve nada, mas preciso que você saiba que sinto muito. Eu sei que você sente. Você acha que existe alguma chance de tentarmos terapia? Terapia de verdade, não orientação espiritual. Só conversar com alguém sobre onde erramos. Fechei meu livro e olhei para ela. Olhei de verdade para ela. A mulher que eu amei por 17 anos, a mulher que desapareceu por 8 meses na versão de outra pessoa de quem ela deveria ser. Talvez, eu disse. Mas primeiro, você precisa assinar esse acordo e terminar isso de uma vez por todas. Não podemos seguir em frente até lidarmos com o que aconteceu. Ela assentiu e enxugou os olhos. Onde está? Peguei o acordo de separação da mesa da cozinha, onde ela o havia deixado horas antes. As páginas estavam levemente amassadas por ela manuseá-las, lendo e relendo termos que ela ainda não entendia completamente. Coloquei-o na frente dela, junto com uma caneta. Não tenha pressa, eu disse. Leia novamente se precisar. Ela pegou o documento com as mãos trêmulas. Jacob, antes de assinar, preciso te perguntar uma coisa. Certo. Quando você reestruturou as contas há 3 meses, você sabia, não é? Você sabia o que eu estava planejando. Sentei-me à sua frente, na mesma mesa onde tudo começou, onde ela me contou sobre a necessidade de espaço para se encontrar, onde explicou seu despertar espiritual, onde se desconectou lentamente da nossa vida juntos. Eu suspeitava. De pequenas coisas. Você abriu sua própria conta corrente e achou que eu não perceberia. Começou a perguntar sobre o valor da casa. Perguntou o que aconteceria com os bens da minha empresa se algo acontecesse com o nosso casamento. Você não foi tão sutil quanto pensava. Ela largou os papéis. Então, você também estava planejando isso. Essa coisa toda, a reestruturação da conta, o acordo de separação, você esteve 3 passos à frente o tempo todo. Eu estava me protegendo. Há uma diferença. Ah? Porque parece que você armou uma armadilha e esperou que eu caísse nela. Olhei para ela sentada ali, com suas vestes espirituais amassadas, a maquiagem borrada de tanto chorar, segurando um documento legal que terminaria nosso casamento por $10.000. 3 dias antes, ela irradiava confiança sobre sua nova vida com Fênix. Agora, estava arrasada e sozinha, me pedindo para salvá-la das consequências de suas escolhas. Quer saber o que teria sido uma armadilha? Perguntei. Não fazer nada. Deixar você limpar todas as contas que tínhamos e desaparecer com um homem que te viu chegando a quilômetros de distância. Isso teria sido estúpido, e eu não sou estúpido. Mas você nunca tentou me impedir. Você nunca lutou por nós. Eu não poderia lutar por algo de que você já tinha desistido. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. Não sei como me recuperar disso. Não sei como ser a pessoa que eu era antes. Você não pode ser essa pessoa. Essa pessoa se foi. Mas talvez você possa ser alguém melhor. Como? Assine os papéis. Assuma a responsabilidade pelo que fez. Recomece do zero em vez de tentar desfazer o que não pode ser desfeito. Ela pegou a caneta e a encarou como se pesasse 22 quilos. Se eu assinar isso, o que acontece com a gente? Não sei, mas sei o que acontece se você não assinar. Passamos o ano seguinte no tribunal de família brigando por dinheiro e propriedades e por quem fez o que com quem. Transformamos 17 anos de casamento em um espetáculo público, onde advogados enriquecem e nós dois ficamos amargurados. E se eu assinar, então decidiremos o que vem a seguir. Talvez seja terapia. Talvez seja separação. Talvez seja tentar reconstruir algo completamente diferente.
Mas resolvemos isso como duas pessoas que se respeitavam o suficiente para terminar a parte do casamento de forma limpa. Ela começou a chorar de novo. Não as lágrimas de raiva de antes, nem as lágrimas de frustração no estacionamento do hotel. Algo mais profundo. Tristeza, talvez, pela vida que havia jogado fora perseguindo uma fantasia, pela mulher que havia sido antes de decidir que o amor comum não era suficiente. Eu realmente achava que ele me amava, disse ela. Talvez ele amasse à sua maneira. Mas ele amava mais o seu dinheiro. Como pude ser tão burra? Você não era burra. Você estava sozinha e sofrendo, e ele era bom no que fazia. É isso que pessoas como Fênix fazem. Elas encontram pessoas vulneráveis e dizem exatamente o que elas querem ouvir. Ela enxugou os olhos e olhou para o documento novamente. R$ 10.000. É o que valem 17 anos. É o que vale sair limpo. Se você quer lutar por mais, é seu direito. Mas vai custar mais do que você jamais vai se recuperar. E não vai fazer você se sentir melhor. Você pode me ajudar a entender o que estou assinando. Durante a hora seguinte, eu a orientei sobre cada cláusula e condição. Os termos financeiros que lhe dariam dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar novo, se fosse isso que ela quisesse. As divisões de propriedade que a deixariam levar seus pertences pessoais e metade dos móveis, mas deixariam a casa e os ativos da empresa intactos. O acordo mútuo de confidencialidade que nos impediria de expor nossos assuntos particulares em público. É justo, disse ela finalmente. Mais do que justo, considerando o que eu fiz. É prático. Justo não se aplica a uma situação como esta. Ela assinou o nome em 3 páginas diferentes. Sua assinatura parecia diferente do que eu me lembrava. De alguma forma, menor, menos confiante. Os traços ousados da mulher que tinha certeza de que estava escolhendo seu caminho autêntico foram substituídos pela escrita cuidadosa de alguém que aprenderá que a certeza custa caro. Assinei também, e pronto. 17 anos de casamento reduzidos a um documento legal que nenhum de nós provavelmente lera novamente. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora você decide o que quer fazer. Você tem dinheiro suficiente para comprar um apartamento, se reerguer, ou pode ficar aqui enquanto resolve as coisas. O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar. Você me deixaria ficar? Você não é minha inimiga, Liv. Você tomou algumas decisões terríveis, mas isso não faz de você uma pessoa terrível. Ela dobrou o acordo de separação e o colocou na bolsa. Acho que gostaria de ficar um pouco. Se tiver certeza de que está tudo bem. Tudo bem. E talvez pudéssemos tentar aquela terapia que você mencionou. Talvez pudéssemos. Ela se levantou da mesa e olhou ao redor da cozinha. A mesma cozinha onde planejara seu despertar espiritual, onde me contará sobre Fênix e suas percepções cósmicas, onde se desconectara lentamente da vida que construímos juntos. Jacob, sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas você acha que há alguma chance de voltarmos a ser amigos depois de tudo o que aconteceu? Pensei naquela pergunta, na mulher que ela era quando a conheci, na mulher em que se tornará sob a influência de Fênix e na mulher que poderia ser agora que a fantasia acabará. Sobre perdão e segundas chances, e se o amor sobreviveria à traição se ambos estivessem dispostos a se esforçar. Acho que há uma chance, eu disse. Mas vai levar tempo e exigir que você seja completamente honesta sobre o que aconteceu e por quê. Chega de explicações cósmicas ou justificativas espirituais. Apenas a verdade. Eu consigo. Veremos. Ela subiu as escadas para desfazer as malas no quarto de hóspedes. Fiquei na cozinha, olhando para as cadeiras vazias onde tínhamos acabado de assinar os papéis que encerravam nosso casamento. Em 3 dias, ela passou de buscador espiritual a mulher abandonada e ao que quer que fosse agora. Alguém tentando encontrar o caminho de volta à realidade. Meu telefone estava silencioso. Nada mais de ligações de pânico sobre problemas bancários. Nada mais de mensagens sobre justiça cósmica ou caminhos autênticos. Apenas silêncio e os sons comuns de uma casa se acomodando na noite. Amanhã, eu voltaria ao trabalho,
instalaria tomadas, substituiria disjuntores e resolveria os problemas práticos que as pessoas me pagavam para resolver. Olivia começaria o trabalho árduo de descobrir quem ela era quando ninguém lhe dissesse que ela era especial, iluminada ou destinada à grandeza. Talvez a gente conseguisse dar certo. Talvez a gente descobrisse que as pessoas que a gente tinha se tornado eram diferentes demais para compartilhar uma vida juntos. Talvez a terapia nos ajudasse a entender como a gente tinha se perdido tanto a ponto de ela ter jogado fora 17 anos por um homem que cheirava patchouli e dirigia uma van cheia de cristais. Mas pelo menos agora a gente descobriria isso honestamente, sem advogados, datas de audiência ou humilhação pública. Tínhamos assinado o caminho de volta para sermos duas pessoas que podiam conversar sem interferência cósmica. Aquilo parecia um progresso. 3 semanas depois, eu estava trocando um aquecedor de água na casa dos Crawford quando meu telefone tocou. Número desconhecido novamente, mas desta vez da Califórnia. Jacob, é de Phoenix. Larguei minha chave inglesa e saí. Era uma conversa que eu já esperava. Phoenix, como a Califórnia está te tratando? Não está bem, irmão. Nada bem. Escute, estou ligando porque houve um mal-entendido sobre a situação com Olivia e o dinheiro. Que tipo de mal-entendido? Ela me fez acreditar que os fundos estavam disponíveis livremente, que você havia concordado em apoiar a jornada espiritual dela. Quando o banco congelou a conta, fiquei em uma posição muito difícil. Encostei-me na minha caminhonete e observei o trânsito fluir pela Riverside Avenue. Pessoas normais cuidando de suas vidas normais. Difícil como? Eu tinha compromissos, cara. Pessoas dependendo de mim. O centro espiritual em Big Sur esperava uma doação significativa para garantir minha vaga de professor. Quando isso não se concretizou, eles, bem, reconsideraram a oferta. Que pena! É mais do que uma pena. Custou-me tudo. Minha reputação na comunidade espiritual, minha situação de moradia, minha capacidade de ajudar as pessoas a encontrarem seu eu autêntico. Sua capacidade de extorquir mulheres solitárias e tirar suas economias, você quer dizer. Silêncio do outro lado da linha. Quando ele voltou a falar, sua voz havia perdido o tom cósmico e sonhador. O que veio à tona foi cortante e raivoso. Você não entende o que fez. Olivia estava à beira de um grande avanço. Ela estava finalmente se libertando das crenças limitantes que a impediam. Sua manipulação financeira destruiu meses de cuidadoso trabalho espiritual. Minha manipulação financeira, certo? Me diga uma coisa, Fênix. Quantas outras mulheres você ajudou a alcançar grandes avanços? E quanto custou cada avanço? Isso não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro para você. As sessões de $200, os retiros caros, a história triste sobre precisar consertar a van. Você viu uma mulher vulnerável com acesso a economias e a fez trabalhar como se fosse um emprego de meio período. Você está errado. O que Olivia e eu compartilhamos era real, tínhamos uma conexão de alma genuína. Se era tão genuína, por que você desapareceu no minuto em que o dinheiro acabou? Mais silêncio. Então, a energia em torno da situação se tornou tóxica. Eu tive que proteger minha vibração espiritual de... Pare com isso, Fênix. Pare com essa de guru cósmico e fale comigo como um adulto. Você foi pego dando um golpe e agora está preso na Califórnia sem dinheiro e sem dinheiro. Isso é tudo? Quando ele falou novamente, a máscara havia sumido completamente. Puro veneno. Você acha que ganhou alguma coisa? Você destruiu a chance de felicidade daquela mulher. Ela estava finalmente aprendendo a se valorizar. E você a arrastou de volta para a sua vida pequena e patética. Ela está bem. Melhor do que bem, na verdade. Ela voltou para casa. Estamos resolvendo as coisas. Resolvendo as coisas. Meu Deus! Vocês dois são patéticos. Ela estava se tornando algo extraordinário. E você a transformou de volta em dona de casa. Ela estava se tornando seu caixa eletrônico. Há uma diferença. Eu podia ouvir o trânsito ao fundo do lado dele, sons da rua.
Ele estava ligando de um telefone público ou talvez de um posto de gasolina, de algum lugar público, de algum lugar temporário. Isso não acabou, disse ele. Eu conheço pessoas, advogados. Posso dificultar muito as coisas para você. Com que dinheiro? Você está falido, Fênix. Seu emprego no centro espiritual fracassou. Sua van provavelmente precisa de mais reparos que você não pode pagar, e sua reputação na comunidade cósmica está arruinada porque a notícia se espalha quando professores abandonam seus alunos em quartos de hotel. Você não sabe nada sobre a minha situação. Sei que você está me ligando de um telefone público na Califórnia, tentando me extorquir dinheiro ao qual nunca teve direito. Sei que está desesperado o suficiente para derrubar a lei do guru iluminado e me ameaçar com advogados que não pode pagar. Silêncio. Aqui vai uma orientação espiritual gratuita, continuei. Encontre um emprego. Consiga um apartamento. Pare de se aproveitar de mulheres solitárias e aprenda a ganhar a vida honestamente. Considere isso parte da sua jornada autêntica. Vá para o inferno. Já passei por isso. Parecia muito com ver minha esposa desaparecer no seu mundo de fantasia. Mas encontramos uma saída. A linha ficou muda. Terminei a instalação do aquecedor de água e fui para casa. Olivia estava na cozinha preparando o jantar. Comida de verdade, frango, arroz e legumes. Ela tinha conseguido um emprego na semana anterior atendendo telefones em uma clínica veterinária. $8 por hora para começar, mas um trabalho honesto com pessoas honestas. Como foi o seu dia? Perguntou ela. Interessante. Fênix ligou. Ela parou de se mexer e olhou para mim. O que ele queria? Dinheiro, reconhecimento, alguém para culpar pelos problemas dele. O de sempre. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, sinto muito que você tenha tido que lidar com isso. Está tudo bem. Acho que já ouvimos a última palavra dele. Espero que sim. Jantamos juntos à mesa da cozinha. Nossa primeira refeição normal em meses. Sem discussões sobre energia cósmica. Sem conversas sobre vibrações espirituais ou identidades autênticas. Apenas duas pessoas compartilhando comida, conversa e a intimidade comum de uma vida compartilhada. Era como voltar para casa. 6 meses depois, Olivia e eu estávamos sentadas no consultório da doutora Patrícia Williams para nossa sessão semanal de aconselhamento. Aconselhamento de verdade dessa vez. Terapeuta licenciada, abordagens baseadas em evidências, sem cristais, chakras ou insights cósmicos. Apenas trabalho duro e conversa franca. Como estão as coisas em casa? Perguntou a doutora Williams. Melhores, disse Olivia. Não perfeitas, mas melhores. Estamos aprendendo a conversar uma com a outra novamente. Como isso se parece na prática? Tomamos decisões juntas agora, eu disse. Dinheiro, horários, tudo. Chega de orientação cósmica ou escolhas unilaterais. E como você se sente com isso, Olivia? Ela ficou em silêncio por um momento. Mais segura, mais fundamentada. Por 8 meses, vivi nessa fantasia em que achava que estava me tornando iluminada. Olhando para trás, vejo que eu estava apenas fugindo de problemas reais. Que problemas? Os abortos espontâneos, a depressão depois, a maneira como Jacob e eu paramos de nos conectar de verdade. Em vez de lidar com tudo isso, me convenci de que o problema era espiritual, que eu precisava evoluir além da vida cotidiana. O Dr. Williams assentiu. E Fênix forneceu uma estrutura para essa crença. Ele disse o que achava que eu queria ouvir, que eu era especial, que meu casamento estava me segurando, que o universo tinha planos maiores para mim. Olivia olhou para mim. Ele era bom em ler as pessoas. Sabia exatamente onde apertar. Como você se sente em relação a ele agora? Raivosa, envergonhada, grata de um jeito estranho. Grata. Se ele tivesse sido um vigarista melhor, eu talvez nunca tivesse voltado para casa. O fato de ele ter fugido no minuto em que as coisas ficaram difíceis me mostrou quem ele realmente era e quem eu era quando estava com ele.
Eu já tinha ouvido essa história antes em nossas sessões, mas ainda me impressionava como Fênix havia desaparecido completamente da vida dela. Nenhuma ligação de acompanhamento, nenhuma tentativa de reconquistá-la, nenhuma explicação cósmica para o porquê de a conexão de almas deles ter evaporado no momento em que o golpe financeiro dele fracassou. E você, Jacob? Perguntou o Dr. Williams. Como se sente em relação ao Fênix agora? Sinto pena dele, respondi, honestamente. Ele provavelmente está aplicando o mesmo golpe em outra pessoa. Mais uma mulher solitária com economias e um marido do qual está cansada, e todo o ciclo recomeçando. Isso te incomoda? Me incomoda que existam pessoas como ele. Mas não posso salvar todo mundo. Mal consegui salvar meu próprio casamento. Olivia estendeu a mão e pegou a minha. Nós o salvamos juntos. Era verdade. O acordo de separação que eu tinha feito com que ela assinasse acabou sendo o melhor investimento que eu já fiz. Não porque protegesse meus bens, mas porque nos forçava a lidar com a realidade em vez da fantasia cósmica. Depois que Fênix se foi e o drama financeiro acabou, pudemos nos concentrar nos problemas reais do nosso casamento. A dor que nunca processamos adequadamente após os abortos espontâneos. A maneira como paramos de nos comunicar sobre qualquer coisa importante. A lenta mudança para vidas paralelas em vez de compartilhadas. Todos os problemas comuns que a terapia de casal foi criada para resolver. Onde vocês se veem daqui a um ano? Perguntou o Dr. Williams. Não sei, disse Olivia. Pela primeira vez em anos, estou bem com a ideia de não saber. Gastei tanta energia tentando controlar meu desenvolvimento espiritual e planejar meu futuro cósmico que me esqueci de como viver um dia de cada vez. E você, Jacob? Gostaria que a gente tirasse férias juntos. Um lugar normal. A praia, talvez. Nada de retiros espirituais ou workshops de expansão da consciência, só nós dois descobrindo como aproveitar a companhia um do outro novamente. Depois da sessão, voltamos para casa pelo centro de Spokane. Olivia tinha voltado a dirigir, mas ainda preferia ir de carona comigo. Disse que isso nos dava tempo para conversar sem distrações. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela quando paramos no sinal vermelho. Claro. Quando você reestruturou as contas bancárias e preparou aquele acordo de separação, esperava que eu fosse embora. Uma parte de você ficou aliviada quando aceitei o dinheiro. Pensei naquela pergunta, na raiva, na decepção e na solidão daqueles 8 meses em que ela desapareceu sob a influência de Fênix. No alívio que senti quando ela finalmente deixou clara sua escolha. Uma parte de mim ficou aliviada, disse eu honestamente. Não porque eu quisesse que você fosse embora, mas porque a incerteza estava me matando. Eu precisava saber onde eu estava. E onde você está agora? Com uma mulher que está aprendendo a ser honesta sobre seus erros, com alguém que está se esforçando para descobrir o que deu errado e como consertar. Chega por enquanto. Ela apertou minha mão. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido completamente. Por ter deixado a porta aberta quando finalmente recobrei a razão. O sinal abriu e voltamos para a casa que construímos juntos. A casa da qual ela havia saído e para onde havia voltado, a casa comum, com problemas comuns e possibilidades comuns para duas pessoas dispostas a fazer um trabalho comum. As consequências para Fênix foram rápidas e devastadoras. 6 meses após o fracasso de seu plano na Califórnia, a notícia sobre seu padrão de manipulação financeira se espalhou pela comunidade espiritual. Ex-alunos se apresentaram com histórias semelhantes de exploração e promessas abandonadas. Sua reputação foi destruída, suas credenciais de professor foram revogadas e ele acabou preso por fraude no Oregon, ao tentar o mesmo golpe em um grupo de terapia de luto. O guru cósmico que havia prometido a iluminação acabou cumprindo 18 meses de prisão no condado, aprendendo que o universo tem um jeito de fornecer exatamente o que as pessoas merecem. Olhando para trás, percebi que, às vezes, a melhor maneira de lutar por algo é estar disposto a abrir mão. A armadilha que eu havia armado não era para Olivia. Era para a versão dela que Fênix havia criado. E quando essa fantasia ruiu, ela encontrou o caminho de volta para quem realmente era.